Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de começar a conversa da noite, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de poder trabalhar, porque cada trabalho na Seara do Cristo nada mais é do que uma bênção. O grande abençoado da noite sou eu, sem dúvida alguma, de poder compartilhar um pouquinho que nós já sabemos sobre a doutrina espírita. Obrigado pela oportunidade, obrigado por nos receber. E nós vamos conversar na noite de hoje, sim, muito singelamente, dentro das nossas possibilidades, sobre o reino de Deus. Vamos começar refletindo no seguinte sentido. Muito se tem falado sobre o reino de Deus. Tenho certeza que cada um de nós, nas nossas muitas encarnações, já ouviu falar, já ouviu esse termo, que está em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Jesus fala sobre o reino de Deus várias vezes no seu Evangelho. Mas será que nós sabemos o que é o reino de Deus? Será que o reino de Deus é um lugar, gente? Me ajuda, por favor. O reino de Deus é um lugar geográfico? Se o reino de Deus for um lugar geográfico, onde que ele fica? Mais perto de Rio Preto, mais perto de Severínia? Onde que está esse lugar? Porque se o reino de Deus for um lugar, Jesus teria que mudar todas as bem-aventuranças. E bem-aventurado já não seria mais o pobre de espírito, o misericordioso, o manso, o pacífico, o que tem fome e sede de justiça, o que sofre perseguição em nome da justiça. Bem-aventurado seria aquele que encontrasse esse lugar. Esse é o bem-aventurado, ele encontrou o reino de Deus. E se o reino de Deus for um lugar, o objetivo da vida já não é mais crescer espiritualmente, o objetivo é ficar procurando esse lugar até encontrar. Será que nós viemos aqui para ficar procurando esse lugar? Interessante. O que é o reino de Deus? E para a gente entender o que é o reino de Deus, nós vamos citar para vocês um diálogo que Jesus teve com um juiz chamado Hanã, que está narrado no livro Boa Nova. Vocês vão me perdoar, mas eu não vou poder falar em que capítulo está, porque se eu falar o capítulo, provavelmente eles vão ler só o capítulo, E o interessante é deixar vocês lerem o livro todo, porque além de ler o diálogo, vocês vão ler um livro maravilhoso. Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia do saudoso Chico Xavier. Diz-nos o instrutor Humberto de Campos que nos primeiros dias do ano 30, muita atenção a essa informação, porque Humberto de Campos está colocando data, fixando época. Nos primeiros dias do ano 30, quando Jesus tinha quantos anos mesmo? Me ajuda, por favor. É uma pegadinha. Quero ver quem é que vai entender. Quantos anos Jesus tinha no ano 30? Não estou ouvindo. Quantos? Errou. Humberto de Campos nos diz num outro livro chamado Crônicas de Além Túmulo que Jesus nasceu 5 anos antes do ano 0. Está lá. Também não vou falar o capítulo, eu não posso. Me perdoe, mas isso é coisa de professor. Quem quiser descobrir, vai ter que ler também o Crônicas de Além Túmulo inteirinho. Mas ali, em um dos capítulos, Humberto de Campos deixa claro para a gente que Jesus nasceu 5 anos antes do ano 0 da era cristã. Portanto, no ano 30, quando Jesus começa o seu apostolado, ele já tinha 35 anos. E se ele foi crucificado no ano 33, ele tinha 38. Então Humberto de Campos está corrigindo uma data aí, e nós espíritas tínhamos a obrigação de saber. A gente deveria ler com um pouquinho mais de atenção. Então nos primeiros dias do ano 30, Jesus se encontrava próximo ao templo de Jerusalém, ao templo de Salomão,
Quando um grupo de pensadores ociosos, esse é o termo que Humberto de Campos usa. O que é ocioso mesmo? Gente, me ajuda, por favor? O que é ocioso? Humberto de Campos usou um termo bonito, né? Educado, ocioso. Se fosse a gente, chamava do quê? Desocupado? Na minha evolução espiritual seria desocupado. Humberto de Campos, como é um espírito mais evoluído, chamou de ocioso. Um grupo de pensadores ociosos saía do templo de Jerusalém quando se sentiu tocado pela figura majestática de Jesus. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa na nossa conversa. Será que era possível alguém passar perto de Jesus quando ele esteve encarnado entre nós há 2000 anos atrás e não sentir o magnetismo dele? Será que alguém conseguiria passar perto daquela criatura? Perto do governador espiritual do nosso planeta, com todo o amor que Jesus tem por nós, com aquela potência magnética que nós não temos condições nem de imaginar. Será que alguém conseguiria passar perto de Jesus e não sentir o magnetismo dele? Me ajuda? Sim ou não? Vamos para a gente entender que não, do fundo do meu coração eu acredito que não. Mas para a gente entender que não, vamos trazer isso para uma comparação. Vamos comparar com alguém que esteve mais próximo de nós. Não só proximidade geográfica, mas também proximidade evolutiva. Um médium fantástico que esteve encarnado entre nós até 12 ou 13 anos atrás, ali em Uberaba. Como é que é o nome dele mesmo? Chico Xavier. Alguém aqui teve a sorte, ou o mérito, sorte não existe, o mérito, ou o débito, né? Não sei. De repente foi lá por débito, né? Precisava de ajuda. Alguém aqui teve a oportunidade de estar próximo a Chico Xavier nessa encarnação? Levanta a mão, por favor. 2. Só? 3, mais uma colega lá no fundo. Dizem essas pessoas que estiveram próximas a Chico Xavier nessa encarnação, que a 10 ou 15 metros do Chico, você começava a sentir o magnetismo dele. Você sentia aquela paz transmitida por aquela criatura, e muitas vezes a pessoa começava a chorar e não sabia o porquê. É isso? É isso? Então vamos comparar. Se o Chico, que é um ser muito evoluído comparado a nós, mas não dá para comparar com Jesus, dá? Dá? Ainda não. Não é desmerecer o Chico, gente. Não é isso. Não é isso. Eu sou fã do Chico. Mas Jesus é um Cristo. Chico ainda está buscando o status de espírito, o nível espiritual de um espírito puro. Jesus é um Cristo, é outra história. Mas se o Chico, a 15 metros a gente sentiu o magnetismo dele, qual o tamanho do magnetismo de Jesus? Uma comparação simples. Dá para passar perto de Jesus e não sentir o magnetismo dele? Não dá. Esse grupo de pensadores, de doutores da lei, que saía do templo de Jerusalém, se sentiu tocado pelo magnetismo de Jesus. E um desses membros, um desses pensadores, um membro desse grupo, chamado Hanan, que Humberto de Campos faz uma revelação sensacional. Ele fala que esse Hanan, seria depois o juiz da causa que condenou Jesus à cruz. Porque todos os julgamentos judaicos tinham um juiz para fazer a acusação. E quem leu o livro Paulo e Estevão vai se lembrar que quando Estevão foi acusado pelo Sinédrio, Paulo, que na época não era Paulo, era Saulo, foi o juiz da causa. Todos os julgamentos judaicos tinham um juiz. E esse Hanan, mais tarde, seria o juiz da causa que acusou Jesus à cruz. Esse Hanan se destaca do grupo de pensadores e foi conversar com Jesus. Ele virou para Jesus e falou assim: Galileu, que fazes na cidade? Galileu, o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo em Jerusalém? Você não é daqui. Você é da Galileia, que é uma região ao norte de Jerusalém.
que você está fazendo aqui? E existia uma crença na época, existia um preconceito na época, que os moradores de Jerusalém acreditavam que nada vinha da Galileia prestava, a não ser peixe, por causa do lago de Genezaré, e hortaliças, verduras. Então existia um preconceito terrível contra os moradores da Galileia. O que me faz acreditar que quando o Hanan vira para Jesus e fala: Galileu, que fazes na cidade? Esse termo Galileu deve ter saído com um certo tom de ironia, com um tom de preconceito. Galileu, o que você faz aqui? Que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por aqui buscando a fundação do reino de Deus. E o Hanan deve ter se espantado com a resposta de Jesus, porque ele pergunta assim: e que pensas tu venha a ser isso? O que é o reino de Deus para você? Vamos colocar isso num contexto. Ele está perguntando para Jesus assim: o que pensas tu venhas a ser isso? O que é o reino de Deus para você? Na cabeça desse doutor da lei, e um doutor da lei naquela época, gente, era mais ou menos o que nós chamamos hoje de um advogado, um estudioso das leis. Aí, se você chegasse ao membro do Sinédrio, você seria mais ou menos hoje um membro do Superior Tribunal Federal. Era o máximo que alguém podia almejar em termos de lei de Moisés. Esse doutor da lei está perguntando para Jesus assim: o que vem a ser o reino de Deus na sua cabeça? Você que não mora em Jerusalém, você está afastado do centro do conhecimento, você que financeiramente é desprovido, porque você é filho de um carpinteiro, e você que em tese é um ignorante, que Jesus não era estudado. Então, quando ele pergunta assim: que pensas tu venhas a ser isso? Nós temos que entender o contexto da pergunta. Em tese, ele está perguntando para quem? Para um pobre, ignorante e filho de carpinteiro. O que ele achava? Que Jesus não ia nem saber responder o que é o reino de Deus, ou então ia dar uma resposta boba. E Jesus virou para ele e falou assim: esse reino, muita atenção a essa resposta, gente, porque ela vai nortear a nossa palestra. Já que nós estamos conversando sobre o reino de Deus e tentando provar que ele não é um lugar que nós temos que ficar procurando, muita atenção a essa resposta de Jesus. Jesus virou para ele e falou: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Olha que interessante. O reino de Deus é uma obra do próprio Deus, do próprio Pai, no coração dos homens. E o Hanan não gostou da resposta, porque ele virou para Jesus e falou assim: obra divina em tuas mãos? Acaso algum príncipe ilustre lhe hipotecou poderes? E essa pergunta mostra o quanto Hanan era extremamente inteligente. E mostra também as crenças de Hanan, porque quando ele vira para Jesus e fala assim: acaso algum príncipe ilustre lhe hipotecou poderes? Ele está perguntando para Jesus assim: você se associou com algum poderoso? Porque associando-se com algum príncipe ilustre, com algum poderoso, o que Jesus ia ter para construir o reino de Deus, e que na cabeça de Hanan era importante? Dinheiro e poder, principalmente um exército. Vamos colocar isso no nosso contexto hoje. Será que ainda existem pessoas hoje que acreditam que sem dinheiro e sem poder não se faz nada? Nós conhecemos gente assim? Sem julgar, pelo amor de Deus, vamos apenas refletir. Será que ainda existem pessoas no mundo hoje que acham que sem dinheiro e sem poder a gente não faz nada? Tem? Tem ou não? Que coisa triste. E a gente jura, embora o espírita não jure, eu espero que não seja o nosso caso, a gente jura que acredita em Deus. A gente fala que acredita em Deus, mas fica brigando por causa de dinheiro e poder.
Tenho certeza que isso não acontece aqui em Rio Preto, mas lá em Severina tem bastante. Ele pergunta para Jesus: acaso algum príncipe ilustre lhe hipotecou poderes? Ele acreditava que sem dinheiro e sem poder Jesus não poderia fazer nada. E Jesus responde: meus colaboradores virão de todas as partes. E o Hanan foi se irritando, porque ele virou para Jesus e falou assim: claro, os tolos, os imbecis estão em todos os lugares. Mas acaso já vistes, Galileu, alguma estátua perfeita, erguida com fragmentos de lama? E essa colocação de Hanan, ela merece uma reflexão mais profunda. Nessa época, os estudiosos do judaísmo falam que a cultura judaica já tinha sido invadida pela cultura grega. Se você pesquisar sobre os judeus helenizados, você vai entender o que eu estou falando. Então a cabeça de Hanan, embora ele fosse um judeu doutor da lei, já estava na Grécia. Então ele falou assim, acaso já vistes alguma estátua perfeita erguida com fragmentos de lama? Vamos entender, na Grécia se fazia estátua com o quê? Me ajuda, por favor. Isso, os encarnados agora, por favor. Opa, alguém falou. Mármore. Na Grécia se fazia estátua com mármore. Então quando ele vira para Jesus e fala assim, acaso já vistes alguma estátua perfeita erguida com fragmentos de lama? Ele foi extremamente inteligente. Ele virou para Jesus e falou assim: você, sendo galileu, ignorante, em tese um ignorante, financeiramente pobre, você vai erguer um reino de Deus igualzinho com uma estátua de lama. Na primeira chuva o que acontece? Ela derrete, ela dissolve. Olha a inteligência do Hanan. Até porque Jesus vivia onde? Em Cafarnaum, na beira do lago. Na beira do lago tem o quê? Lama. Olha a inteligência do Hanan. Gente, ele é um gênio. Ele está discutindo com Jesus. Ele está usando mal a inteligência, mas não dá para negar. Ele é um gênio. Ele é uma inteligência sublimada. Acaso já vistes, Galileu, alguma estátua perfeita erguida com fragmentos de lama? E Jesus responde assim: sacerdote, não há mármore mais formoso do que o mármore do sentimento. Já que o Hanan estava falando em estátua, vamos responder com linguagem de estátua. Não há mármore mais formoso do que o mármore do sentimento. Já que Jesus tinha resumido a lei de Deus aqui mesmo, um sentimento, me ajuda. Começa com A e termina com mor. Tenta me ajudar agora. Isso, ele tinha resumido a lei de Deus a amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo. Não há mármore mais formoso do que o mármore do sentimento, e não há cinzel. E para quem não está familiarizado com essa linguagem, cinzel é aquela ferramenta, parece uma talhadeira, com a qual o escultor vai cinzelando, vai talhando o mármore. Jesus diz para ele: não há cinzel superior ao da boa vontade. Eu poderia parar o diálogo aqui. Se Jesus diz que não há mármore superior ao do sentimento e não há cinzel superior ao da boa vontade, eu perguntaria para vocês: o que nós precisamos para erguer o reino de Deus no nosso coração? Amor e... acabou de falar, amor e boa vontade, só isso. Com amor e boa vontade nós traríamos o reino de Deus para o nosso coração. Eu poderia parar a palestra aqui. Mas vamos continuar. O diálogo de Jesus com Hanan continuou. Hanan virou para ele e falou assim: você conhece Roma ou Atenas? Já que ele não conseguiu convencer Jesus de que ele era um ignorante, fracassado, ele tentou mostrar superioridade intelectual, superioridade cultural. Ele deve ter pensado assim: será que esse cara já viajou? Eu vou perguntar para ele: você conhece Roma ou Atenas? E Jesus responde assim: eu conheço o amor e a verdade. E para encerrar, que aí o Hanan perdeu a paciência e foi embora. Hanan pergunta assim: você conhece as leis do Império Romano?
ou os códigos do templo? E Jesus responde: eu conheço a vontade do Pai a meu respeito. Aí o Hanan perdeu a paciência e foi embora. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, que cabe na nossa conversa, foi aquela frase que eu chamei a atenção lá atrás. O reino de Deus é uma obra divina, aonde mesmo? No coração de cada um de nós ou da humanidade. Muito bom, guarda essa informação. No capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec deu o nome de... Um de cada vez, senão eu não entendo. Não consigo. Como é que é o nome do capítulo 3 mesmo, gente? Adoro fazer isso. Kardec pegou um versículo do capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus fala assim, ó: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse é o nome do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Também vai falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, mas principalmente sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ali, o codificador nos diz que há 5 categorias de mundos habitados e que a Terra é um mundo de provas e expiações, ou expiações e provas. Muito bom. Lá na segunda parte do capítulo, nas instruções dos Espíritos, que são quase todas de Santo Agostinho, só uma que não é. A primeira instrução dos Espíritos não é de Santo Agostinho. A primeira está escrito assim, ó: resumo do ensino dos Espíritos superiores. Esse resumo é de Kardec. As outras instruções dos Espíritos são todas de Santo Agostinho. Em uma delas, Santo Agostinho diz assim, ó: esse planeta há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório transformar-se-á em planeta de regeneração. Comunicação dada em Paris, 1862. Alguém consegue interpretar isso para mim, juntando com a data? O que Santo Agostinho está dizendo em 1862? Vou falar de novo, ó. Esse planeta há chegado, quer dizer, já chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório transformar-se-á em mundo de regeneração. Alguém interpreta para mim? O que ele está dizendo? Em 1862, o período de transformação já tinha começado. Como é que nós estamos chamando hoje esse período de transformação mesmo? Isso, alguém falou aqui. Me ajuda. E eu escutei alguém falar, e é encarnado. Como é que é? Transição planetária. O que Santo Agostinho está dizendo? Sim, claramente. Em 1862, a transição já tinha começado. O mundo de regeneração já estava se aproximando. Junta essa informação. Já temos duas. Uma terceira informação para a gente juntar tudo. Essa história de falar que uma fase nova do planeta está chegando, no nosso caso nós estamos chamando de mundo de regeneração. Mas esse negócio de dizer que um mundo novo, ou que uma fase nova está chegando, é exclusividade espírita? É só nós que fala isso? Sim ou não? Não. Tem mais doutrinas que falam isso então? Doutrina, filosofia, religião, o que for. Tem? Tem. Isso não é exclusividade nossa. Fala-se na era de luz, na era de paz, na era de aquários. Tem várias nomenclaturas. O problema é o seguinte: só existe uma doutrina que fala que entre uma fase e outra existe um período de adaptação, que nós chamamos de, acabamos de falar, transição planetária. Ótimo. Então, saber que uma fase nova do planeta nos aguarda não é problema. Tem várias doutrinas que falam isso. Agora, saber ou
acreditar que existe uma fase de transição entre o final de uma e o começo da outra, só nós espíritas. Essa crença numa fase de adaptação, que nós chamamos de transição planetária, ela é boa ou ruim? Me ajuda. Ela seria muito boa se nós estivéssemos preparados para a transição, mas não estamos. Sabe por que nós não estamos? Porque a gente sabe que o planeta está em transição. Sabe que o mundo de regeneração está chegando. Um mundo de paz, um mundo melhor. Sabe que os nossos irmãos menos iluminados já perderam a batalha e estão apelando. Mas sabe qual que é o problema? A gente sabe disso tudo, mas não mudou nada no nosso cotidiano. Se a gente sabe da transição e sabe de todos os riscos que a transição nos traz, porque Jesus falou sobre a transição no sermão profético, nós deveríamos estar mais vigilantes e trabalhando mais pelo Evangelho. Mas nós, apesar do conhecimento da transição que temos, nós não mudamos nada no nosso cotidiano, nada. Nós estamos do mesmo jeito, trabalhando a semana inteira esperando chegar o fim de semana. Para quê? Para ver em que festa nós vamos, que roupa nós vamos vestir. Continuamos pensando só em ganhar dinheiro, só em trocar de carro, só em reformar a casa. Então o conhecimento da transição adiantou o quê? Até o momento não foi grande coisa. E Jesus disse que a quem muito foi dado, muito se pediria. Se nós temos conhecimento da transição, nós temos conhecimento da adequação vibratória do planeta, a gente deveria estar mais vigilante. Mas vamos voltar para o tema. Nós somos seguidores da única doutrina que fala nesse período de transição. Ok. Vamos juntar todas essas informações agora para aplicar ao tema. Jesus disse que o reino de Deus é uma obra divina onde mesmo? No coração de cada um de nós. Kardec nos diz que nós somos um mundo de provas e expiações, já em plena fase de transição para um mundo de regeneração. Muito bom. Todo mundo entendeu até aqui, né? Entendeu? Todo mundo entendeu o que eu quis passar? Ok. Ciente disso, ciente de que o reino de Deus é aqui no coração e não lá fora, de que o mundo de expiação e provas está chegando ao fim, a transição já está em pleno vapor e o mundo de regeneração está chegando. Qual é o nosso erro? Onde é que nós estamos errando? Sabe onde nós estamos errando? Nós entendemos isso tudo, nós só não entendemos ainda o seguinte: nós estamos esperando o mundo de regeneração de fora para dentro, quando na verdade a regeneração tem que acontecer de dentro para fora, e nós não entendemos isso ainda. É fácil. O planeta vai se tornar um mundo de regeneração? Vai. Isso está profetizado em toda a Bíblia. É o mundo novo, é aquilo que o judaísmo chama de Olam Rabá. Em algum momento ele vai acontecer. Existem até algumas datas. O Chico falou em uma no Pinga Fogo. Não vamos citar. Vai acontecer? Vai. Agora pensa comigo. É aqui que vai o puxão de orelha. Em mim. E eu espero que seja só em mim. O que vai adiantar se o planeta se tornar um mundo de regeneração e o nosso coração não se regenerar? Me ajuda. O que adianta? Entenderam o que eu quis dizer? O que vai adiantar se o planeta progredir e a gente ficar para trás? Se nós não acompanharmos o progresso do planeta, todo esse conhecimento que nós temos, inclusive da doutrina espírita, inclusive do Consolador que Jesus prometeu, também no capítulo 14 das notas do evangelista João, lá nos versículos 15 a 17, quando Jesus falou assim, ó: se vós me amais, observai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo ainda não conhece nem pode receber. Pensa comigo, se o mundo se regenerar e o nosso coração não, o que adiantou?
O que adiantou? Nada. Nada. Emmanuel, a entidade veneranda que dirigiu toda a lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, conta para a gente com riqueza de detalhes no livro A Caminho da Luz, que essa fase de transição pela qual a Terra passa hoje é exatamente a mesma transição pela qual passava um dos planetas que gira em torno de um Sol chamado Capela. Lembra? Quem conhece a saga dos Capelinos? A transição pela qual Capela passou, mais ou menos 35, 40 mil anos antes de Cristo, é exatamente a mesma transição pela qual a Terra passa hoje. O planeta deixou de ser um mundo de expiação e provas e passou a um mundo de regeneração. Aqueles espíritos que ali estavam, cujo coração não acompanhou o progresso, o que aconteceu com eles? Me ajuda, por favor. Oi? Foram mandados para o exílio, é isso? Isso, para um mundo primitivo, para o exílio, é isso? Ótimo, muito bom. O que está correndo o risco de acontecer com a gente, então, se o nosso coração não acompanhar o progresso da Terra? Me ajuda. Outro exílio. Então, dá para dizer tranquilamente que alguns de nós já caímos de Capela para cá. Isso não é impossível. E com todo o conhecimento espírita que nós temos, então nós estamos correndo o risco de ser exilados de novo. Sabe por quê? Porque nós temos muito conhecimento e nada de ação. E aí a gente conhece razoavelmente bem o Evangelho, conhecemos bem o Pentateuco de Kardec, mas alguém vem procurar a nossa ajuda, a gente inventa uma desculpa para não ajudar. O que adiantou ler tanto? O que adiantou tanto conhecimento? Nada. A Terra vai chegar ao mundo de regeneração, mas se o nosso coração não acompanhar esse progresso, o conhecimento da doutrina espírita foi uma semente que não germinou, e não germinou por culpa nossa. Agora eu fico imaginando a cena, Oscar. A gente chegando no mundo primitivo, imagina a cena. A gente chegando no mundo primitivo, cheio de livro espírita debaixo do braço. Aí os umbralinos de lá vira para a gente e fala assim: nossa, mas você leu tanto assim? Não, eu li isso e muito mais. A gente é orgulhoso, né? A gente é papudo. Não, eu li isso aqui e muito mais. Ah, você leu o tal do Emmanuel quase todo? Li. Você leu as 16 obras de André Luiz? Li. E caiu para cá por quê? Imagina a cena. Por que caiu? Caiu porque leu, mas não mudou nada na conduta. Mudou só comportamento. Comportamento é o que eu mostro para vocês. Eu posso ser muito educado, mas eu posso estar com raiva de vocês. Concorda? Concorda? Eu posso ser muito educado com você. Eu posso descer ali, você pode vir me dar um abraço, eu posso sorrir para você, mas posso estar com raiva. Concorda? Uma das formas da gente cair e ser exilado para outro mundo é a gente mudar o comportamento e não mudar o sentimento, porque Jesus não falou para ninguém se comportar bem. Jesus falou para a gente amar ao próximo como a gente mesmo. E é aí que a gente vai quebrar a cara, porque a maioria de nós mudou o comportamento. Mudou o que a gente mostra para as pessoas. É como se a gente vestisse uma máscara. Só que quando a gente desencarna e vai prestar conta, a máscara cai. E para Deus não há máscaras. Nas notas do evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 21, quando Jesus está encerrando uma passagem bíblica, ele fala assim, portanto, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o teu coração. Lógico, coração é no sentido de mundo sentimental, os nossos sentimentos. Agora vamos voltar para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos diz que há 5 categorias de mundos habitados. Quando um mundo é criado,
pela comunidade de Cristos de um sistema, o mundo é criado. Ele é criado em que categoria? Primeira categoria de mundos habitados, me ajuda. Mundos primitivos, muito bom. Em determinado momento ele passa para a segunda categoria ou segundo estágio, mundos, provas e expiações. É a categoria que a Terra está. Ótimo. Terceiro estágio, mundos de regeneração. Quarto estágio, mundos felizes. Quinto estágio, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros. É isso? Hã? É isso? É isso, muito bom. Tem uma caneta para escrever na lousa? Então vamos dividir e vamos caracterizar bem isso. Mundos primitivos, expiação, regeneradores e mundos felizes. Aí você deve estar pensando assim, mas André, você não vai falar sobre os mundos celestes? Não. Por quê? Porque eu não tenho a menor ideia do que acontece lá. Me pergunta sobre o umbral que eu te falo agora. Eu vou lá toda noite, não é para trabalhar não, é por sintonia mesmo. Mundo celeste para mim, meu filho, é uma abstração. Eu tenho muita vontade de passar um domingo lá, mas não tenho mérito para isso. Diz Kardec que nós estamos aqui, na verdade, aqui, ó. Nessa fase que nós chamamos de quê mesmo? Transição, muito bom. O planeta está aqui. Mas será que todos os corações da Terra também estão aqui? Me ajuda. O planeta Terra é um mundo espiritualmente homogêneo? Está todo mundo no mesmo nível? Então vamos pensar o seguinte. Vou até usar uma outra cor. Será que existem corações, já que Jesus falou que onde estivesse o nosso tesouro, ali também estaria o nosso? Será que existem sentimentos primitivos na Terra? Sim ou não? Existem espíritos, independente de estar encarnado ou não, isso não faz diferença. Será que existem espíritos na Terra cujo sentimento, cujo coração ainda é primitivo? Sim ou não? Quais as características de um sentimento primitivo? Hã? Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? E o Espírito de Verdade responde? Isso, o orgulho e o egoísmo. Então, falando de uma forma genérica, característica de um sentimento primitivo: orgulho e egoísmo no extremo. Mas vamos falar de forma mais fácil de entender, linguagem do dia a dia. Existem espíritos na Terra que, se eles forem contrariados, eles fazem assim um escarcéu. Se você me contrariar, eu te mato. Tem? Tem. Sentimento primitivo. Por causa do interesse de um só, se faz uma guerra na Terra. Quantos morrem numa guerra? Milhares, talvez milhões. Por causa do interesse de quantos? Um só. Sentimentos primitivos. Existem homens bomba na Terra? Sentimento primitivo. Não tem amor nem a si mesmo. Como é que vai amar o próximo? Quem não ama a si mesmo vai amar quem? Mas nem o celular. Mas nem o... Como é que chama? Mas nem o tablet. Esquece. Sentimentos primitivos. Mas será que existem na Terra sentimentos expiatórios? Existem espíritos que já saíram da fase primitiva dos seus sentimentos, já evoluíram um pouquinho e estão na fase expiatória dos sentimentos? Sim ou não? Quais as características deles? Eles já pensam um pouquinho menos em vingança. Já têm uma noção um pouco mais avançada quando pensam na divindade. Já entendem um pouquinho melhor o ser superior que criou a tudo e a todos nós. Santo Agostinho nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que são aqueles espíritos que sentem mais duramente os reveses da vida. Então, se quando as coisas não dão certo, você fica muito triste,
talvez os seus sentimentos estejam nessa fase expiatória. Mas não dá para negar que houve um progresso. Já não são mais sentimentos primitivos. Já se cogita o perdão. Aquela vontade de se vingar, de fazer justiça com as próprias mãos, já diminuiu pelo menos um pouquinho. Mas será que existem espíritos cujos sentimentos estão na fase regeneradora? Sim ou não? Sim? Olha que interessante. Se existem, eles já passaram da transição. O planeta está em transição, mas esses espíritos já passaram. Existem? Sim ou não? Sim. O que eles têm? Quais as características? Um entendimento um pouco melhor da divindade. Já conseguem sentir a dor do próximo, porque eu não sei se é o caso de vocês, mas a maioria de nós, quando está com problema, a gente pensa no próximo. Quando a gente está cheio de problema, sei lá, problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, pensa na tua fase mais difícil. Você conseguiu pensar em mais alguém? A gente consegue? Se você consegue, você é uma exceção à regra. A maioria de nós, quando está cheio de problema, não pensa em mais ninguém. Só olha para o próprio umbigo. Se nós estivermos olhando só para o nosso próprio umbigo quando a gente está cheio de problema, nossos sentimentos são expiatórios. Na fase regeneradora dos sentimentos, pode estar caindo o mundo na nossa cabeça. A gente consegue ter olhos para os sentimentos ou para as dores dos outros. E é interessante porque os espíritos na fase regeneradora dos seus sentimentos, eles também ficam tristes, viu, gente? Quando as coisas dão errado, a gente também fica triste. Esses espíritos aqui também ficam tristes. Também se sentem agredidos. Porque a espiritualidade nos orienta dizendo que o mundo de regeneração não é para espíritos tão iluminados, viu? Porque tem gente achando que 70% dos espíritos que habitam a Terra vão ser exilados. Ah, que maldade, é porque não é teu filho, né? É fácil a gente achar que todo mundo vai ser exilado quando a gente tem certeza que a gente vai ficar. E a gente vai quebrar a cara. Estudando o livro A Caminho da Luz, estudando o Evangelho assim com mais profundidade, sabe o que a gente descobre? O exílio, esse negócio de pegar espírito na fase de transição e mandar para o mundo primitivo, isso é regime de exceção. Sabe o que é regime de exceção? É quando você já tomou todas as providências possíveis e imagináveis para recuperar essa criatura e não tem mais jeito. É a última tentativa, é a UTI, última tentativa do indivíduo. É quando não tem mais jeito. Então para com esse negócio de achar que 70% dos espíritos que estão na Terra vão ser exilados, isso é bobagem. Se o mundo de regeneração fosse mundo para espírito superior, cabia todo mundo em Severina. 16 mil habitantes. Isso não existe. Então vamos colocar isso numa analogia. Existe a nossa caminhada evolutiva. Não existe? Se você está caminhando, se você é um espírito muito evoluído, está caminhando, ótimo, fica tranquilo. Se você é um espírito mediano e de vez em quando escorrega e cai, fica tranquilo. Tropeça e cai, está tudo certo. Se você for um espírito muito atrasado, aqueles que caíram e gostaram de ficar caído, você está correndo um risco sério de ser exilado. E se você é daqueles que caíram, gostaram de ficar caído, ainda estão derrubando os outros, pode comprar a sua passagem. Pode comprar a sua passagem, só de ida. Então, para nós aqui, se nós estivermos identificando as nossas falhas, tentando corrigir, tentando oferecer para o outro aquilo que a gente quer para nós, tentando ter paciência, perdão, amor ao próximo, fraternidade, calma, está tudo certo. Tem muito para progredir? Tem, mas nós estamos tentando, nós estamos nos esforçando. O mundo de regeneração provavelmente vai abrir as portas para nós. O mundo de regeneração provavelmente fecha as portas para aqueles espíritos que fazem o mal deliberadamente, aqueles que gostam de coisa errada. Não é o nosso caso, eu tenho certeza. Então fica tranquilo.
O exílio é um regime de exceção. É aquele aluno que você já tentou de tudo e teve que expulsar da escola. É regime de exceção, fica tranquilo. Mas vamos pensar o seguinte: se existem espíritos na fase primitiva, na fase expiatória, na fase regeneradora, será que existem espíritos sentimentalmente em transição? Peguei agora, hein? Sim ou não? Existem sentimentos de transição? Sim ou não? Hã? Coloquei na parede e ninguém responde. Sim ou não? Quais são os sentimentos de transição? O principal sentimento de transição chama conflito. Conflito. Por exemplo, o conflito entre o que eu deveria fazer, que é bastante, e aquilo que eu consigo fazer, que é pouquinho. E é a hora que a consciência cobra, porque eu sei o que eu devia fazer, mas não faço. A hora que a consciência cobra, a gente entra em conflito. Você tem momentos de conflito? Todo mundo tem. A maioria de nós está nessa fase. Conflito. E Paulo de Tarso falou sobre isso nas suas cartas. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. Paulo falou sobre isso. Às vezes a gente quer fazer uma coisa boa, mas não consegue. E às vezes a gente quer evitar o mal, mas os instintos falam mais alto. A gente entra em conflito. Eu sei que deveria fazer. André Luiz chega a falar sobre isso em um dos seus livros. Se nós tivermos notícias, não é nem conhecimento, é notícia sobre o Evangelho, a gente já sabe o que fazer. Vamos colocar isso numa data, sim, simplesinha. Se nós tivermos uma semana de conhecimento do Evangelho, a gente já sabe o que fazer. Alguém aqui tem menos de uma semana? Hã? Se alguém aqui tiver menos de uma semana, está salvo. O resto está ferrado. Porque o nosso problema, ele não é de conhecimento. O nosso problema é de prática. A gente sabe o que fazer, mas não consegue. Ou não quer. Depende do caso. O conflito é um dos sentimentos de transição. Outro sentimento de transição, que a ciência nem chama de sentimento, a ciência chama de doença. Eu vou chamar de sentimento. A depressão. A depressão é um sentimento típico de transição, mas de uma transição interna. Não está preocupado com transição do planeta. É uma transição interna, de quem tinha muito poder e está com dificuldade para abrir mão. De quem vivia numa sintonia vibratória muito alta e agora está com dificuldade para equilibrar. É um sentimento de transição. E será, para a gente caminhar para o final, será que existem na psicosfera da Terra espíritos sentimentalmente felizes? Existem na Terra espíritos cujo mundo sentimental já está lá nos mundos felizes, embora ele viva num mundo de expiação e prova, sim ou não? Hã? Sim ou não? Sim. Cita nome, por favor. Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Chico Xavier, Emmanuel, Joana de Ângeles, todos esses espíritos bondosos. Porque é característica de quem já tem o seu coração nos mundos felizes, pensar exclusivamente no próximo. Porque eles já entenderam que tudo que a gente faz para o próximo, pela lei de Deus eu estou fazendo, por consequência, pela lei de causa e efeito, para mim mesmo. Então eu não preciso fazer para mim, pode fazer para os outros. O Chico abriu mão da vida, foi fazer só para os outros. Gente, isso é sensacional. E mais, nessa fase feliz dos sentimentos, esses espíritos já têm condições de liderar grupos. Eles tomam conta de equipe de trabalho. Então nós podemos pensar na equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes.
Que a maioria de nós fala assim: doutor Bezerra, me ajuda. E a gente tem a pretensão de achar que o doutor Bezerra vai pessoalmente na nossa casa. Ah, é impossível? Claro que não. A bondade do Bezerra não se discute, mas a equipe do Bezerra é imensa. De repente, quem vai ajudar na sua casa é alguém da equipe, não propriamente o Bezerra. Eu não vou nem entrar numa questão assim chata, né? Porque tem muito espírita que fala assim, ó: doutor Bezerra de Menezes, me ajuda. Mas não aparece não, que eu tenho medo. Não tem? Hã? Espírita com medo de espírito. Não tem? Doutor Bezerra, pelo amor de Deus, eu estou doente, me ajuda. Mas não aparece não, que eu morro de medo, senão eu vou ficar pior. Espírita com medo de espírito. Mas deixa isso de lado. A equipe médica é doutor Bezerra. A equipe de evangelizadores de Emmanuel. Porque nós não podemos pensar em Emmanuel como um evangelizador. Nós temos que pensar em Emmanuel como o responsável pela restauração do Evangelho. Do Evangelho puro e genuíno, do jeito que Jesus pregou. Então, quando a gente vê lá no Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, Jesus dizendo que ia pegar a árvore do Evangelho e trazer para o Brasil, uma das raízes dessa árvore é Emmanuel. E não foi à toa que ele encarnou aqui como Manuel da Nóbrega. Está dentro desse planejamento para fazer do Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E essa caminhada de abertura do coração, dos sentimentos primitivos para os sentimentos expiatórios, para os sentimentos de regeneração, para os sentimentos felizes, significa o quê? Abrir o coração para a chegada do reino de Deus, porque o reino de Deus é uma obra divina onde? Para a gente encerrar. Não procure o reino de Deus fora. O segredo é construir o reino de Deus dentro do coração, porque quem tem o reino de Deus no coração fica bem em qualquer lugar. Vocês já viram aquele lugarzinho, ou aqueles lugares que a gente vai e não se sente bem? Tem. Casa de sogra é típico, né? Desculpa se tiver sogra aqui, deu para entender que eu estou brincando, né? Não precisa me cercar lá fora não, viu gente? Deu para entender que eu estou brincando, né? Por que existem lugares que a gente vai e não se sente bem? Ah, tem uma sintonia ruim? Pode até ter, mas se a gente tivesse o reino de Deus no coração, a gente ia se sentir bem de qualquer forma, não ia? Então, quando a gente se sentir mal num lugar, não pensa na sintonia do lugar, não. Pensa na ausência do reino de Deus aonde? No nosso coração. E Jesus falou sobre isso. Lá em Mateus 6,21, ele falou sobre onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. E em Mateus 6,22, no versículo seguinte, ele deu até um exemplo. A candeia do teu corpo é o teu olho. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo está em trevas. Se nós tivermos o reino de Deus no coração, a gente consegue olhar toda essa bagunça social típica da transição com olhos bons. A gente consegue manter o otimismo, apesar de toda a situação do planeta. A gente está conseguindo manter o otimismo? A gente está conseguindo ver a situação do planeta com olhos de otimismo e de bondade? Nós temos o reino de Deus no coração? Fica como reflexão. Não procure o reino de Deus fora. Nós temos que construir o reino de Deus dentro de nós. Aí a gente vai ter boas energias para ofertar, assim como o Chico, assim como Jesus, assim como esse irmão mais velho, que há 2000 anos vem nos consolando. E eu não conheço frase, eu não conheço dizeres mais consoladoras do que aquelas que Jesus nos diz nas notas de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa, acho que eu passei um pouco da hora, e Deus nos abençoe.